E nesse vídeo eu vou estar te falando sobre confluências aí dentro das suas operações, então fica ligado nesse conteúdo. Se você já acompanha o nosso conteúdo e tem somado de alguma forma para você, eu já te peço desde já que você clique aí para curtir, compartilhe o nosso vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, beleza? Mas primeiramente então, o que são as confluências? Bom, a confluência, ou as confluências, ela é uma tomada de decisão para uma análise com 2 ou mais gatilhos de entradas. Ou seja, você vai analisar ali o gráfico dentro de um tipo de análise, tá? Eu vou entrar já nesse assunto, e você vai determinar algum ponto específico que esteja reagindo não só a um tipo ali de análise ou um tipo de estratégia. Eu vou já te explicar isso. Mas antes, qual é o objetivo da confluência? Bom, primeiramente, melhorar a sua assertividade, ou seja, possivelmente quando você realmente entrar em análises mais bem fundamentadas para dentro do mercado, já independente do seu estudo, sendo para price action, análise técnica ou até mesmo análise fundamentalista, as confluências elas vão te ajudar a você ter sim tomadas de decisões mais assertivas, ou seja, melhorando o teu operacional, possivelmente aí tendo mais acertos do que erros, o que é bem importante para o day trade. Outro objetivo que tem aí as confluências, tá? É diminuir, por exemplo, o tempo de exposição ao mercado. Por que eu digo isso? Porque o mercado, pessoal, ele realmente é soberano. Você pode ter as melhores estratégias, as melhores operações, mas se você ficar o dia inteiro na frente do mercado, ali sem ter um objetivo muito claro, ou até mesmo logo bater sua meta e sair da frente dele, você tem um grande risco de sair negativo. E se você não opera, talvez um dia você passe. Às vezes você bater a meta, mas espera aí, deixa eu ficar mais um pouco, deixa eu tentar buscar um pouco mais, sendo que você já tinha batido a sua meta, poderia ter ido descansar ou fazer outra atividade, mas você insistiu em ficar na frente do gráfico e acabou tomando um prejuízo, ficando negativo naquele dia. Então sim, diminuir a sua exposição na frente do gráfico vai te ajudar. E as confluências, elas te ajudam de que forma? Você determinar pontos específicos. Por exemplo, ao invés de dar 10 entradas, eu vou dar 2, 3 entradas mais certeiras ali, com um percentual talvez um pouco maior, mas lógico, respeitando o seu gerenciamento ali dentro do seu operacional diário. E o terceiro objetivo que eu posso destacar nas confluências é a autoconfiança nas operações. Sim, pessoal, eu mesmo sempre comento com meus alunos e as pessoas que me acompanham que a autoconfiança ela é muito importante, ou seja, tem uma análise tão boa, mas tão boa que mesmo que ela não dê certo, ela dê um loss ali, a análise não aconteça da forma que você queria, que você gostaria, você vai ficar tranquilo porque você sabe que você fez a coisa certa. Quando você busca então pontos de confluências, pontos fortes ali, 2 ou 3 confluências na análise, você está tranquilo de que você está fazendo a coisa certa. Porém, lógico, acontece de nem sempre você acertar a análise, porque o mercado é soberano, mesmo você tendo uma ótima análise, mas você está autoconfiante, você se sente mais bem e sabe o que está fazendo. Isso é muito importante para dentro do mercado. Então, a partir de hoje, já tenha esse pensamento. Lembra de mim, como o Vitor falou, eu quero ter uma análise tão boa, mas tão boa, que mesmo que dê errado, eu fico tranquilo, eu não perco a cabeça na frente do gráfico, porque eu fiz o que precisava ser feito, eu utilizei ótimas análises, eu utilizei confluência. Bom, e agora eu vou te falar os principais tipos de confluências, tá? Até existem outros tipos de confluências, mas eu não destaquei aqui para o conteúdo não ficar muito longo. Mas esses aqui são os principais, os mais comuns que a gente pode operar aí diariamente dentro do mercado. Primeiramente, com diferentes tipos de análise. Por exemplo, vou utilizar uma confluência usando Price Action e a análise técnica. Ou seja, o Price Action, para quem não sabe, é a operação com gráfico limpo, enquanto a análise técnica já é a operação com utilização de indicadores. Outro exemplo, eu vou usar o Price Action e a análise fundamentalista com um determinado evento que está prestes a acontecer. Isso pode também ser feito, tá? Não é errado. Lembrando que a análise fundamentalista, ela está muito mais voltada para uma volatilidade, dependendo do evento que você vai estar analisando, muito grande. Então, se for realmente um evento de altíssima volatilidade, talvez ele não respeite aí alguns conceitos dentro do Price Action e da análise técnica.
por isso sendo até melhor uma confluência entre o Price Action e a análise técnica. E outro tipo de confluência são com diferentes estratégias para um alvo, ou seja, você opera só Price Action e você determina ali alguns pontos de confluência, por exemplo, um suporte que confluencia ali com uma linha de tendência, que eu vou já te mostrar, então é um ponto forte de confluência, por exemplo. Beleza? Eu vou te mostrar então esses dois tipos aqui de confluência, me acompanha até o gráfico. Bom, eu separei esse exemplo aqui para te mostrar no nosso primeiro modelo, tá? A confluência aí de diferentes tipos de análise, ou seja, o Price Action com a análise técnica. Eu estou utilizando aqui, tá? O indicador de bandas de Bollinger com período 20, desvio 2.5 e eu marquei uma zona que anteriormente, ela já era uma zona aqui de resistência, tá? Para dentro do Price Action. Lembrando que isso aqui sempre a gente trabalha como zonas, né? Apesar de ter uma linha bem aqui, a gente sabe que não é só essa linha certinho, tá? Que existe sim zonas que, ou seja, essa resistência, tá? Ela pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas beleza. E o que aconteceu aqui? A gente teve um ponto de máxima, tá? Onde o gráfico atingiu essa resistência. Aqui também, para não complicar muito, né? Para não me aprofundar muito, mas anteriormente teve um padrão aqui de ondas de Elliott e aqui no final eu tive a formação, tá? De uma última onda de impulsão. E aqui a nossa onda ABC, que é muito comum acontecer também, tá? Mas olha só, o que eu quero te mostrar especificamente é esse topo duplo aqui, onde o gráfico atingiu, né, o meu ponto ali de resistência e desceu. Ele cruzou a minha média móvel aqui das bandas de Bollinger e voltou lá no meu ponto de resistência. Isso aqui sim seria uma ótima entrada de venda, tá? Confluenciada esse ponto de resistência e mais essa entrada aqui para também as bandas de Bollinger, ou seja, confluenciei a análise técnica com Price Action. Beleza? Então, só para ficar um pouco mais claro esse tipo de confluência. Se você, por exemplo, ficou com alguma dúvida aqui sobre essa questão de bandas de Bollinger, análise técnica, Price Action, deixa um comentário aqui para eu preparar um conteúdo mais básico, né, mais exclusivo para te ajudar aí na sua caminhada, tá? Deixa um comentário. Então esse aí é o nosso primeiro tipo de confluência que eu destaquei lá. Então vamos aí para o nosso segundo tipo de confluência. Bom, eu excluí aqui a banda de Bollinger para não te atrapalhar, tá? E presta atenção nesse ponto aqui que eu marquei, ó. Anteriormente, esse ponto aqui era um ponto, tá, de resistência. Lá para trás, né, como a gente já tinha visto anteriormente, também era um ponto de resistência. E o gráfico desceu, né? Ficou aqui por um tempo para baixo até formar uma nova tendência de alta. Beleza? Formou uma tendência de alta, eu poderia muito bem fazer ali uma linha de tendência de alta, certo? Então, só que eu já teria duas confluências, pessoal. Quais são elas? A primeira, uma confluência de pullback, ou seja, aqui era uma resistência, certo? Foi rompido nesse ponto e voltou aqui já para ser um suporte, ou seja, isso a gente chama de uma análise de pullback para dentro do Price Action. Além também de uma linha de tendência de alta, ou seja, eu já tenho duas confluências aqui, tá? Só olhando aqui, eu já tenho duas confluências. Inclusive, esse tipo de análise funciona demais, eu opero demais isso. Pode ser mais uma confluência? Pode, tá? Aqui eu posso pegar, por exemplo, e puxar um Fibonacci desde essa última onda aqui, ó, tá? Percebam que eu poderia puxar também uma Fibonacci de uma zona desde lá de embaixo, poderia, tá? Mas eu considerei aqui essa última onda, beleza? Então, pessoal, nesse exemplo aqui a gente teria três confluências para uma entrada de uma compra bem aqui, tá? Ou seja, o gráfico fez um movimento de pullback, bateu também na minha linha de tendência e ainda foi buscar meu ponto de 61.8 de Fibonacci, tá? Um conteúdo até um pouco avançado aí para vocês, mas eu espero que vocês estejam gostando. E se você ficou também com alguma dificuldade nesse conteúdo para dentro do Price Action, tá ainda muito confuso ou muito avançado, deixa teu comentário aqui ou me manda um direct, tá? Para eu te ajudar a gravar um outro vídeo ou até te responder essa dúvida, beleza?
Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo sobre confluências. Eu te mostrei lá desde a teoria o que são confluências e como elas podem te ajudar e te mostrei um pouco aqui na prática também. Se você gostou desse conteúdo, curte, deixa o teu comentário e compartilha também com seus amigos, beleza? Então eu te encontro aí num próximo vídeo.